Olá, meu irmão, olá, minha irmã, seja bem-vinda de volta. Esse é o Formação Continuada na Fé Católica. Meu nome é Valdir e estamos indo aí para a nossa aula de número 8, falando sobre os sacramentos de cura. Nós falamos na última aula aí sobre a penitência, ok? E agora nós vamos falar sobre o que? Nós vamos falar sobre a unção dos enfermos. Então vamos pedir ao nosso Senhor para nos abençoar nesta aula, para abrir a nossa mente e o nosso coração para que possamos entender tudo aquilo que Ele quer nos dizer. Estaremos reunidos então em nome de um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Então, pessoal, vamos continuar aqui sobre os nossos sacramentos de cura. Lembrando que falamos aí sobre a primeira parte, né, do sacramento de cura, que foi a penitência. Vamos lá? Vamos falar agora sobre a unção dos enfermos. É interessante a gente entender que os sacramentos, eles vão atravessando a nossa vida, né? Então, só para vocês lembrarem, vamos lá? O sacramento do batismo, lembro lá na primeira aula sobre o sacramento da iniciação cristã, o batismo ele é a porta de entrada para a igreja. Então, o batismo é o sacramento dos que chegam. E a unção dos enfermos, que era conhecida como extrema-unção, ele era conhecido como o sacramento dos que partem, porque nós temos todo o ciclo da nossa vida. Então, é muito interessante essa questão aí. A unção dos enfermos, ela passou a ser chamada assim depois do Concílio Vaticano II, porque antes ela era conhecida como extrema unção. Então, eu falei do Concílio Vaticano II e vamos ver o seguinte, ó. Como que era visto esse sacramento antes do Concílio Vaticano II? Ele era visto um sacramento para ser utilizado, né, para ser sacramentado, ministrado lá próximo à hora da morte, né? Então, depois do Concílio Vaticano II, ele mudou um pouco o conceito. Depois do concílio, ele passou a ser então um auxílio ao doente. Só lembrando aqui, ó, antes do Concílio Vaticano II, extrema unção, né, hora da morte. E depois do Concílio Vaticano II, ele se transformou em um auxílio ao doente. Por quê? Esse sacramento ele também pode ser dado para aquelas pessoas que têm alguma doença. E o que acontece? Vai fazer uma cirurgia ou alguma coisa assim, né? De grande monta na questão da medicina. E o fiel vai lá e pede: poxa, eu queria muito receber a unção dos enfermos. E esse óleo consagrado, ele é ministrado. E se der tudo certo, graças a Deus, né, que venha a cura física. Mas se não der, que venha a cura espiritual e que a pessoa possa partir para os braços do Pai da melhor forma possível. Tudo bem? Vamos lá? Então, meus irmãos, nós vamos ver agora o que diz a Bíblia. Eu vou falar aqui rapidamente um pouco do Antigo Testamento e um pouco sobre o Novo Testamento, tá? O Antigo Testamento, ele faz o seguinte, olha, ele vê, né, o povo de Israel, ele enxerga a doença como algo que afasta de Deus, tá? A doença, ela é como se fosse uma consequência do afastamento de Deus. Então, o povo de Israel está sempre procurando a cura, mas veja, é importante ver, né, que estão sempre buscando uma cura física, sinais, tudo bem? E a palavra enfermidade, olha aí, enfermidade, ela quando aparece no Antigo Testamento, ela está relacionada às enfermidades espirituais, sociais e psicológicas, né? As pessoas perturbadas, né? A enfermidade social, porque lembra que o povo ficou no deserto, foram escravos dos egípcios, e psicológico porque as pessoas também ficavam tristes. Então, tudo isso é uma questão de enfermidade. Então, só lembrando aí, ó, em Israel, olha só, a doença estava sempre relacionada ao afastamento de Deus, era o que o povo achava, né? E as enfermidades, elas podem ser espirituais, sociais ou psicológicas, e elas também podem estar envolvidas com relação à perseguição, ao fracasso, ao desvio da fé, tudo bem? Então, onde que nós podemos ver isso no Antigo Testamento? Eu vou fazer a leitura de duas passagens que falam a relação justamente da doença e da cura, tudo bem?
Tem várias passagens, mas eu escolhi essas daqui porque elas são bem significantes e conhecidas de todos. Vamos lá para o próximo slide. Então, pessoal, vou fazer uma leitura aqui que fala sobre a cura do filho da viúva de Sarepta. Elias estava lá, na casa dessa viúva, e uma doença acometeu o seu filho. Então, né, aqui está a passagem, 1 Reis do 17, capítulo 17, versículo 17 ao 24, e diz o seguinte, ó: Algum tempo depois, o filho dessa mulher, dona da casa, adoeceu e seu mal foi tão grave que morreu. A mulher disse a Elias: Que há entre nós dois, homem de Deus? Vieste, pois, à minha casa para lembrar-me os meus pecados e matar o meu filho? Dá-me o teu filho, respondeu-lhe Elias. Ele tomou-o dos braços de sua mãe e levou-o ao quarto de cima onde dormia, e deitou-o em seu leito. Em seguida, orou ao Senhor, dizendo: Senhor meu Deus, até uma viúva que me hospeda queres afligir, matando-lhe o filho? Estendeu-se em seguida sobre o menino por 3 vezes, invocando de novo o Senhor. Senhor meu Deus, rogo-vos que a alma deste menino volte a ele. O Senhor ouviu a oração de Elias, e a alma do menino voltou, e ele reviveu. Elias tomou o menino, desceu do quarto superior ao interior da casa e entregou-lhe à mãe, dizendo: Vê, teu filho vive. A mulher exclamou: Agora vejo que és um homem de Deus e que a palavra de Deus está verdadeiramente em teus lábios. É interessante aqui porque o menino já estava morto, né? Então ele deita e ora e clama ao Senhor, faz a sua oração lá, ele reza pedindo que a alma do menino volte e Deus atende, né? Bem legal isso aí. Então, meus irmãos, continuando, a outra passagem aqui fala sobre a cura de Naamã. Naamã, ele era um general do exército do rei da Síria. Ele era muito bem visto, né? Bem quisto, era um general corajoso, mas ele tinha lepra. Então, lá no meio do caminho da história, tá? Ele encontrou Eliseu e Eliseu mandou ele banhar-se no Rio Jordão 7 vezes para se curar, né? Então vou pedir aqui para vocês o seguinte, ó. Vocês dêem uma paradinha aqui, ó. Vai lá em 2 Reis, capítulo 5, dá uma lida que eu vou ser bem sintético aqui, tudo bem? Então, lá no versículo 14 diz o seguinte: Naamã desceu ao Jordão e banhou-se ali 7 vezes, como lhe ordenara o homem de Deus, e sua carne tornou-se tenra como a de uma criança. Então, gente, olha só, são 2 fatos. O menino ressuscitou, né, o filho da viúva de Sarepta, e outra, Naamã, que era um leproso, teve a cura. E podemos ver que os 2 casos são da cura física, tudo bem? Agora nós vamos partir para o próximo slide, nós vamos ver agora sobre o que o Novo Testamento fala. Continuando, o que o Novo Testamento fala? Olha, Jesus realiza as curas. No Antigo Testamento, os profetas eles eram utilizados como canal da graça, só que no Novo Testamento, o Verbo se fez carne e habitou entre nós e o próprio Jesus realiza as curas. Então, olha só, como que ele faz isso? Como? Olha aí, através do toque. O toque é o método e a própria cura. É um sinal material de experiência do reino de Deus. É o Verbo encarnado que toca no cego, recobra a audição dos surdos, ele toca na boca dos mudos, ele encosta nos leprosos. Então, o toque, ele é o método que Jesus utiliza para a cura, né? Vocês vão falar, mas também ele fala, perdoa teus pecados, levanta-te e anda, tudo bem, mas olha só, em várias passagens vocês vão ver que é exatamente o toque que Jesus se aproxima, né? Ele é a experiência do nosso Deus vivo, o Verbo encarnado, encostando em nós. Ele se fez tão pequeno, se fez homem como nós e, com a sua graça, vem nos tocar para nos curar. Tudo bem? Vamos aí ao nosso próximo slide. Então, meus irmãos, como eu ia falando aqui,
Vamos ver algumas leituras aqui no Novo Testamento? Olha só, aqui em Mateus 10, versículo 8, Jesus dá um envio. Né? Ele fala o seguinte, ó, curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios, recebestes de graças dai. Ok? Então tem uma outra passagem aqui, em Marcos 6, versículo 13, que ela diz o seguinte: expeliam numerosos demônios, ungiam com óleo a muitos enfermos e os curavam. Então, Jesus, no primeiro momento, ele dá um envio, e depois nós temos um relato do que os discípulos faziam. E aqui em Tiago, na carta de Tiago, olha aqui, lá em Tiago, capítulo 5, versículo do 14 ao 10, né? Ela fala da unção, essa passagem fala da unção dos doentes. E essa passagem, para quem lembra da última aula também, ela está ali fazendo a ligação, né, a conexão ou link, como vocês queiram chamar, da questão do diaconato, do serviço. E ela fala o seguinte, vou começar a ler do 14, tá bom? Diz o seguinte: está alguém enfermo? Chame os sacerdotes da igreja, e estes façam oração sobre eles, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. A oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o restabelecerá. Se ele cometeu pecados, lhe serão perdoados. Então, como essa parte aqui é sobre a unção dos enfermos, vou fazer esse recorte aqui no versículo 14 e 15. Mas se a gente pegar ele todo, então já é um misto de unção dos enfermos com o trabalho, né, com a diaconia, onde os discípulos são orientados a fazerem aquelas coisas ali, fazerem as curas, chamarem o povo, né, reunirem aqueles que necessitam. Então é muito importante essa questão da unção, que ele fala da unção, do óleo, fala para chamar o povo, para o povo chamar, né, os presbíteros, né, no caso aí os sacerdotes, para que eles sejam ungidos, né? O óleo significa unção, para quem lembra aí, lá na aula sobre o sacramento do crisma, eu dei uma explicação muito boa aí sobre o óleo. Então quem quiser, né, para não ficar aqui sendo redundante, vai lá, dá uma olhadinha, que vai ver a questão do óleo e da sua unção. Então, aqui em Tiago 5, né, do 14 e 15, e os outros dois versículos, nós podemos ver uma fundamentação bíblica para a questão da unção dos enfermos, né? Lembrando que antes era extrema unção, mas agora é unção dos enfermos. E lembrando que a unção dos enfermos, ela pode te curar fisicamente? Depende da sua fé. Sim, pode. Agora, qual é a principal função? Curar a sua alma, preparar o seu espírito para, caso aconteça alguma coisa, você possa estar apto a entrar no reino de Deus. Tudo bem? Tudo isso pela sua fé. Vamos lá para o nosso próximo slide aqui. Agora vamos lá. Eu já dei uns spoilers, né? Falei quem recebe, quem ministra, mas agora vamos efetivamente falar sobre quem recebe a unção dos enfermos. Lá no Catecismo da Igreja Católica, no número 1514, nossa, quase que eu erro aqui, 1514, diz o seguinte, ó: a unção dos enfermos não é um sacramento só daqueles que se encontram às portas da morte. Portanto, tempo oportuno para receber a unção dos enfermos é certamente o momento em que o fiel começa a correr perigo de morte por motivo de doença, debilitação física ou velhice. Se o enfermo que recebeu a unção dos enfermos recobrar a saúde, pode, em caso de recair em doença grave, receber de novo este sacramento. No decorrer da mesma enfermidade, este sacramento pode ser reiterado se a doença se agravar. Permite-se receber a unção dos enfermos antes de uma cirurgia de alto risco, como eu já tinha falado, né? O mesmo vale também para as pessoas de idade avançada, cuja fragilidade se acentua. Vamos lá, pessoal. E quem administra esse sacramento? Vamos lá? Catecismo da Igreja Católica, 1516.
só os sacerdotes, os bispos e os presbíteros são ministros da unção dos enfermos. É dever dos pastores instruir os fiéis sobre os benefícios deste sacramento, que os fiéis incentivem os doentes a chamar o sacerdote para receber este sacramento, que os doentes se preparem para recebê-lo com boas disposições, com a ajuda de seu pastor e de toda a comunidade eclesial, que é convidada a cercar de modo especial os doentes com suas orações e atenções fraternas, ou seja, é a vida em comunidade, irmãos, uns rezando pelos outros. Agora nós vamos fazer o seguinte, ó. A unção dos enfermos, ela traz alguns efeitos. Dentre desses efeitos, nós temos a união do doente, a paixão de Cristo, o conforto, porque ele se sente reconfortado em sua alma pelo seu sofrimento, os seus pecados lhes são perdoados e é uma preparação para a passagem para a vida eterna, porque apesar de ter a cura física, a unção dos enfermos é especialmente para a cura espiritual, perdoar os pecados e, se for o caso, se a pessoa vier a falecer, ela vai com seus pecados perdoados, tudo bem? E essa aqui é a unção dos enfermos, né? Essa é a oração que o presbítero faz. Por esta santa unção e por sua infinita misericórdia, o Senhor venha em teu auxílio com a graça do Espírito Santo, para que, liberto de teus pecados, ele te salve e, em sua bondade, alivie seus sofrimentos. Tudo bem? Então, essa é a bênção que o presbítero dá. Lembrando que o presbítero é o padre e o bispo. O diácono, ele não pode realizar a unção dos enfermos. Tudo bem? Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Encerramos aí a nossa aula de número 8, falando sobre a unção dos enfermos. Nós falamos aí sobre os sacramentos da iniciação cristã, sacramentos de cura, e a nossa próxima aula nós já entraremos sobre os sacramentos de serviço. Essa é a formação continuada na fé católica. Meu nome é Valdir e o nosso canal está lá no Telegram. Se você tiver dúvidas, alguma coisa, pode colocar lá, tudo bem? Alguma observação? Agradeço a todos aí que estão me acompanhando, nos acompanhando, né? Fazendo parte dessa jornada. E compartilha, passa para o seu amigo, para sua familiar, para aquela pessoa que está precisando de uma moralzinha na fé, tudo bem? E lá no YouTube nós estamos colocando os vídeos aí relacionados à Bíblia, que foi a nossa primeira fase, tudo bem? Primeiro eu vou lançar aqui no nosso canal aqui, Foco na Fé, no Telegram, e depois vou colocar lá no YouTube para a gente dar uma divulgação legal, tudo bem? Estivemos reunidos então em nome de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até a próxima, pessoal.